Entre tantos fenômenos que só foram possíveis graças à internet, o Bitcoin é um dos mais interessantes para comentar aqui no canal. Tem gente que nunca ouviu falar, ou só ouviu coisas suspeitas. Uns acham que o Bitcoin é uma bolha prestes a estourar. Ao mesmo tempo, tem gente que já ganhou muito dinheiro com ele. A grosso modo, o Bitcoin é uma moeda, tipo real ou dólar, com algumas diferenças importantes que eu vou comentar daqui a pouco. Ele está ficando famoso, mas a parte mais importante disso tudo se chama blockchain, que é a tecnologia que torna o Bitcoin possível. Ela é bem complexa, mas tem um propósito simples. Um blockchain serve para que computadores espalhados pelo mundo todo consigam armazenar uma única lista de coisas de forma descentralizada, confiável e segura. Uma curiosidade é que ninguém sabe exatamente quem inventou essa tecnologia. Do nada, alguém supostamente chamado Satoshi Nakamoto publicou o primeiro blockchain distribuído pela internet. Ninguém sabe de onde ele é, se ainda está vivo ou se é uma pessoa só. A primeira aplicação desse blockchain, criada pelo próprio Satoshi, foi o Bitcoin. Para entender o Bitcoin, precisamos antes falar de moedas em geral. No fundo, uma moeda é uma convenção, um pedaço de papel ou de metal que pode ser trocado por produtos ou serviços de verdade. Moedas são uma das invenções mais importantes da humanidade. Sem elas, voltaríamos para o escambo e estaríamos batendo cabeça para decidir, por exemplo, quantas toneladas de alface equivalem a um iPhone. Por trás de cada moeda tradicional como essas, existe um governo. Mesmo com a globalização, é impossível separar o dólar do governo americano, o real do governo brasileiro e assim por diante. E junto com cada governo vem todo um sistema financeiro e um banco central, do qual já falamos bastante em outro vídeo. Mas em resumo, o Banco Central controla a taxa de juros do mercado para ajudar no equilíbrio entre o crescimento da economia e a inflação. Em geral funciona, mas bancos centrais são atrelados a governos, que têm políticos que volta e meia fazem besteiras com moedas. Vídeo que está acontecendo na Venezuela ou que o próprio Brasil passou há alguns anos. Outra coisa fundamental para as moedas tradicionais são os bancos normais. Hoje em dia ninguém guarda dinheiro em casa, exceto alguns políticos brasileiros. Mas para o resto de nós, bancos fazem mais do que só armazenar dinheiro. Na essência, o que um banco entrega para a sociedade como um todo é confiança. Se você faz uma transferência ou um pagamento, é o banco que garante que o dinheiro some da sua conta e vai para outro lugar. Idem para saques, cheques, investimentos e qualquer outro serviço financeiro. Bancos lidam com confiança. Por esses fatores que você não pode simplesmente acordar um dia e decidir criar a sua própria moeda para ser o mais novo milionário do planeta. Primeiramente, governo nenhum vai te dar bola e, se bobear, ainda vai te acusar de crime financeiro. Nenhum banco vai deixar você depositar o seu dinheiro. Por último, ninguém mais no mundo ia acreditar que ele vale alguma coisa. Apesar das dificuldades, o Bitcoin tem dado certo até o momento. Vamos entender o porquê. A confiança que os bancos trazem para as moedas normais, o Bitcoin consegue por ser baseado no blockchain. Qualquer operação fica armazenada de forma distribuída. É impossível gastar um mesmo Bitcoin mais de uma vez e qualquer pessoa pode validar qualquer operação, sem que nenhum banco precise entrar no circuito. Mas e a parte útil de um banco central? Quem faz o Bitcoin? O Bitcoin, de novo, resolve isso com tecnologia, muita matemática e, como sempre, de forma descentralizada. Os próprios membros da rede são recompensados com novos Bitcoins pelo trabalho que têm para aumentar o blockchain. Com o tempo, cada vez menos Bitcoins são criados e tudo funciona sem necessidade de um banco central. A oferta de Bitcoins é controlada por matemática e não por desejos de um determinado governo ou banco central. Tudo isso parece ótimo, mas por enquanto a gente não consegue ir em qualquer padaria e gastar Bitcoins. Então, qual é a utilidade prática deles? Assim como você não consegue trocar Bitcoins por pães, também não consegue fazer isso com ouro ou petróleo. Nem por isso essas duas coisas não são valiosas. Existem outros mercados onde você pode converter ouro, petróleo e bitcoins em reais, dólares ou seja lá o que for. Já existem várias corretoras onde você pode comprar bitcoins com reais e vice-versa. É só procurar no Google que você vai achar um monte. A valorização do Bitcoin desde que ele foi criado é assustadora. Se é uma bolha ou não, o tempo dirá. Para completar, é provável que surjam outras moedas que talvez ultrapassem o Bitcoin, que não é perfeito. Por isso, na minha opinião, o mais importante não é o Bitcoin, mas o conceito de blockchains. Essa tecnologia deve atrair inovações que a gente nem imagina ainda. Blockchains, como todo software, são maleáveis, programáveis. Moedas são só as primeiras coisas que estão sendo afetadas. A Microsoft e a IBM, por exemplo, já oferecem blockchains na nuvem para empresas.
O uso vai desde o rastreio na cadeia de suprimentos até departamentos corporativos de contabilidade e jurídico. No futuro, é possível que a gente olhe para nossas moedas de hoje e as veja da mesma forma como vemos esses celulares de alguns anos atrás. Ou seja, não deixe que as incertezas e dúvidas sobre o Bitcoin te impeçam de ver o potencial da tecnologia por trás dele. A própria internet causou uma bolha no começo dos anos 2000 e depois virou o que virou. Na próxima vez que você andar pela rua, repare quantos estabelecimentos só existem porque vendem, entre aspas, confiança. Esses são só alguns exemplos do que pode se tornar obsoletos ou completamente diferentes por causa de blockchains. Mesmo que o Bitcoin não dê certo e caia no esquecimento, pode ter certeza de que o futuro passa por aqui.